Ora viva, caro internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Política na Mesa, o programa que leva à mesa assuntos que marcam a política nacional, e hoje não vamos fazer diferença para a devida análise e discussão dos temas que marcam a nossa presença para esta noite. Conto com a presença do Roberto Matzinha, representação do Partido Frelimo, quem desde a saúde. Bem-vindo a mais uma edição. Muito boa noite a todos os internautas que nos acompanham neste momento. E dizer que estamos cá para a análise de mais dois temas que marcaram a atualidade na semana que ora termina. Muito obrigado, Roberto Matzinha. Sara Chicango, boa noite, bem-vindo a mais uma edição. Boa noite a todos aqui presentes. Primeiro tenho a cumprimentar o meu partido, MDM, e encorajar a todos que estão na preparação para o Congresso, que vai ser realizado nos dias 3, 4 e 5 de dezembro. Como é sabido, neste Congresso vai se eleger um novo presidente do Movimento Democrático. E em seguida, cumprimentar a todo o povo moçambicano, em especial o povo de Cabo Delgado, que se encontra neste momento de aflição, de guerras, e darmos as nossas energias para que continuem firmes a lutar contra o terrorismo, que um dia as coisas vão voltar à normalidade. E também saudar a todos os internautas que nos assistem através dessa plataforma e muito obrigada. Obrigado, Sara Chicango. Em representação do Partido Renamo, conto com a presença do Ricardo Tembe. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição, Tembe. Obrigado, muito boa noite. Primeiro, endereçar em nome da Renamo nossas sentidas condolências ao Padre Bruno da Igreja Católica, esse que veio a perder vida no último sábado do dia 21, e dizer que a Renamo sente pena e está lá também com a comunidade católica. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo Tembe. Estimado telespectador, para esta noite vamos observar o primeiro assunto, que tem a ver com o início no dia 23 do julgamento do caso das dívidas ocultas, e também o segundo assunto vai ser mesmo o crescente número de casos, de novos casos da Covid-19 nas escolas do distrito de Vilanculo. Vamos começar mesmo pelo início do julgamento dos casos das dívidas ocultas, que está agendado para 23 de agosto, e serão ouvidos 19 réus e também 36 declarantes, a destacar o antigo presidente da República, Armando Emílio Guebuza, e também o antigo governador do Banco de Moçambique, e também temos o ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleani. Roberto Matzinha, o que é que se pode esperar deste julgamento? Muitíssimo obrigado. O que nós podemos esperar desse julgamento é o culminar de todo manancial de atividades que os órgãos de justiça do nosso país têm vindo a desenvolver, é o culminar de resultado do trabalho que o Ministério Público, desde que este caso foi tornado público, está a desenvolver por formas a que seja esclarecido uma vez por todas. É início de julgamento. Nós, como moçambicanos, devemos continuar serenos, calmos, para acompanhar em loco aquilo que serão os trabalhos que os órgãos de comunicação social poderão nos trazer dia após dia, atendendo e considerando a complexidade do próprio caso e também dos réus a serem ouvidos. Estamos a falar em termos do número, bem assim, um número gigantesco daquilo que são declarantes, que também irão dar um esclarecimento por formas a se concluir quem efetivamente esteve por detrás destas dívidas. Eu não gosto muito do termo que tem sido propalado de um tempo para cá, das dívidas ocultas, mas sim
deste processo do caso das dívidas não declaradas e esperemos que as pessoas que foram arroladas neste processo possam esclarecer, possam dar uma informação exaustiva que ainda constitui uma incógnita por parte dos moçambicanos, além destes também constitui incógnita por parte da comunidade internacional. Nós entendemos que ao se falar, ao se convocar a realização deste início do julgamento a partir do dia 23, entendemos nós que isto poderá levar seu tempo, poderá levar 30 dias, mas a cada dia muita informação será desbobinada. Qualquer dia que passa, qualquer dia que for a passar, serão ouvidos os envolvidos neste processo e mais elementos serão colocados à partilha. Muito obrigado, Roberto Mazzini. Sara Chicango, o que é que se pode esperar deste julgamento? Será que sairá de lá alguma verdade? Bom, podemos estar aqui mais uma vez a nos interter. Eu penso que não vai sair nenhuma verdade, como sempre. Nós já assistimos vários casos em que envolvem camaradas e nada se faz. Talvez se tratasse de um membro da oposição, de um outro partido da oposição, talvez a coisa, diríamos que seria verídica. Agora, o que nós vamos assistir aqui será o quê? Será uma peça de teatro em que os mesmos tiveram que ensaiar um julgamento à fantochada para depois dizer que, olha, em Moçambique há justiça, mas todos nós sabemos, já falamos aqui nos debates anteriores que, tratando-se da buchile que foi empossada pelo Presidente da República, dificilmente, e o mesmo Presidente da República faz parte desse esquema das dívidas ocultas. Então, aqui dificilmente vai sair a verdade. E falar mesmo do Presidente da República, nós constatamos que ele não consta na lista dos que vão ser ouvidos. Então, como é que nós vamos dizer que esse julgamento vai ser um caso sério? Então, é mais um teatro. E outra questão aqui, nós sabemos que o Manuel Chang também está envolvido, não faz parte deste processo. Então, aqui há de haver muito rolo, segundo o que dizia o colega daqui do painel, segundo aquilo que cada um vai falar. Vamos de ouvir a história, mas sabemos que é uma história já preparada para poder nos entreter. E falar ainda deste assunto, eu penso que a justiça moçambicana quer imitar aquilo que aconteceu na África do Sul, onde o antigo presidente Zuma foi detido. Então, para não estarmos aqui para manipular a opinião pública, por que que os outros países julgam os seus presidentes e em Moçambique não acontece? Então, acharam melhor também fazer esse teatrinho aqui em Moçambique para dizermos que a justiça funciona. Mas nós já sabemos o que vai acontecer aqui devolve-se aquele valor das dívidas ocultas, porque sempre as sentenças em Moçambique terminam que não temos provas suficientes para incriminar esse indivíduo, ou não, o mesmo valor roubado vai ser convertida na prisão deste. Então, não há muito a ter que falar e perder meu tempo aqui e gastar muita saliva. É aquela ladainha de sempre que todos nós sabemos. Muito obrigado, Sara Chicango. Roberto Mazzini, o que é que podemos esperar deste julgamento? Será que sairá de lá alguma verdade? Roberto Mazzini sou eu. Desculpa, Ricardo Temple. Obrigado. Eu primeiro tenho a saudar o trabalho forte e feito pelos meus pares da bancada da RENAM na Assembleia da República, por terem esforçado, por terem feito o seu máximo para que este dia chegasse de julgamento. É verdade que pode de facto vir a ser
aquilo que os colegas, ou que a última colega acabava aqui de mencionar, mas para mim a bancada Renamo, só por difundir-se esta informação de que vai-se ao julgamento, eu chamo de um ganho para a nossa democracia moçambicana, mesmo que não se chegue até lá, pelo menos ouvir que vão ser ouvidos. É um ganho, porque o povo moçambicano vai despertar, vai começar a ver a razão de tudo como a minha bancada na Assembleia da República defendia. E segundo, dizer que o início do julgamento, ainda no mesmo ponto, dessas dívidas ocultadas ao povo moçambicano, se de facto chegasse a ser um julgamento, aquele julgamento que todo o povo moçambicano conhece, eu tenho a dizer que isto abriria para Moçambique e também para a nossa região da SADC, ao continente africano e ao mundo lá fora, o início da implantação de um Estado de Direito e democrático, e que também serviria de uma aula de sapiência para com os nossos dirigentes no que diz respeito a coisa de todos nós, um bem comum da soberania, se isso acontecesse. Mas como sabemos todos que de facto não é um julgamento, vamos até neste momento festejarmos o nome só apenas de dizer-se que vai ao julgamento. É um ganho para Moçambique, é um ganho para a SADC, é um ganho para a África, é um ganho porque a minha bancada Renamo, repito, quando dizia lá na Assembleia da República que alguma coisa não está bom aqui, ninguém acreditava. E voltar a questionar também num outro aspecto, na verdade, será um julgamento ou é forma de poder trazer o sangue para Moçambique? Se esse julgamento decorresse fora do país, ia dizer de viva voz que sim, desta vez já vencemos. Mas como vai ser aqui em Moçambique? Vamos ver. Estamos de parabéns todos, porque é um ganho para nós todos. Não só para a própria Frelimo ou para a Renamo, mas sim, repito a dizer que vai servir de uma aula para os futuros dirigentes do nosso país no respeitar tudo o que nos pertence. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo Tembe. Roberto Massim, se os envolvidos neste caso forem declarados culpados, será que serão punidos exemplarmente? Primeiro eu queria sublinhar um aspecto, dizer que a Frelimo é um partido que pugna pelo princípio de separação de poderes e independência dos órgãos. Tratando-se deste processo estar nas vésperas do seu julgamento, nós entendemos que devemos continuar, repito este princípio. Devemos dar o tempo aos órgãos de justiça para fazer o seu trabalho normalmente, sem interferência de qualquer que seja. E dizer, se já foi anunciado que o julgamento vai iniciar no dia 23 do próximo mês de agosto, é um ganho, como um colega aqui disse, não é o resultado de alguém, de uma pessoa singular ou coletiva que terá feito uma interferência, tenha feito um trabalho de mexer aqui e acolá. Este é o resultado do trabalho que os órgãos de justiça têm estado a desenvolver. São estes órgãos de justiça que estão em frente do processo e vão julgar todos os implicados. Aliás, já há uma lista arrolada de declarantes para poder esclarecer um e outro caso. Nós não podemos, de forma ridícula, cá dizer que este é uma peça teatral ou trata-se
de copy-paste, ou seja, de uma cábula daquilo que está a acontecer em outros países da região. Este é um caso de Moçambique e este caso está sendo seguido pelos próprios moçambicanos através de órgãos instituídos para trabalhar com casos desta natureza. E não há apetites de certas formações políticas e não de politiquices à mistura. Vamos deixar os órgãos de justiça trabalhar. Se os órgãos de justiça aferir a série do julgamento que o Beltrano, o Cicrano ou o Fulano está implicado neste caso, vai-se tomar as devidas medidas, medidas duras, medidas exemplares, de acordo com a gravidade, de acordo também com as provas que serão reunidas nessa altura. Temos instrumentos que são usados para casos desta natureza. O próprio Código Penal vai poder explicar com detalhes, de forma exaustiva, a que penas merece a cada um que terá pisado a linha vermelha. Então, não há nada de teatro quanto aqui. Este é um trabalho que os órgãos de justiça estão a fazer sem olhar quem efetivamente está lá. Se está lá um membro do MDM, vai ser julgado como moçambicano. Se está lá um membro do Partido Frelimo, será julgado como moçambicano. Se está lá um membro do Partido Papaya ou quer, será também julgado conforme a norma reza. Não vai se olhar para as cores partidárias, não vai se olhar para outras questões. Muito obrigado. Muito obrigado. Sara Chicão disse aqui que se tratava de um teatro e neste momento eu questiono se estes forem dados como culpados, será que serão punidos exemplarmente? Não serão punidos e eu continuo a repisar que será um teatro. Falando do Partido Frelimo com viva voz, inclusive o colega aqui, Roberto Massinho, também como membro do Partido Frelimo, e sabendo que o Partido Frelimo recebeu da Primviveste um valor de suborno dessas dívidas ocultas, também deveria ser chamado, ou talvez nem deveria estar aqui, devia estar lá à espera do julgamento no dia 23. Por quê? Porque a Frelimo também deveria ser notificada para ir responder neste processo de dívidas ocultas, porque também usufruiu deste valor, recebendo este valor de suborno. Então, repiso mais uma vez a dizer que é um teatro onde os protagonistas ensaiaram a peça para só nos entreter, gastarmos os nossos megas, gastarmos a nossa energia ligando a TV e mais nada. Eu não quero aqui alongar porque sempre é o mesmo filme que assistimos nesse nosso Moçambique. Muito obrigado, Ricardo Tem. Qual é o seu posicionamento em relação à pena? Muito obrigado. Eu primeiro tenho aqui a aproveitar esse espaço do canal da VTV para pedir aos irmãos moçambicanos para não mostrarmos aquele comportamento igual ao dos sul-africanos quando a vez chegar de esses réus serem ouvidos. Primeiro temos que aceitarmos, deixarmos a eles irem ser ouvidos. É o que apelo primeiro aos irmãos moçambicanos. E segundo, reagir à afirmação do colega Roberto Massinho quando dizia que falava das penas. Isso de falarmos das penas, óbvio, sabemos todos que aqui em Moçambique, aquele ladrão de pato é quem é condenado a uma pena de 14 anos, 15 anos. E esse é que sofre. E aquele que rouba muito dinheiro que poderia ajudar o nosso país vai ser atribuído uma pena fantasma de 2, 3 anos. E depois de dado essa pena, vamos ouvir que converteu em dinheiro, já está aí fora a passear. E se na verdade também serem condenados? A pergunta é, essas penas que podem talvez virem a merecer maiores, vão viver também nas celas de 3 metros como nós? Acontece conosco que quando roubamos patos vamos ser prisionados aí
numa cadeia de 3 metros quadrados. É por aí que posso voltar de novo a assegurar o raciocínio da colega aqui, quando dizia que é um teatro. É um teatro porque falta-nos aqui acreditarmos que, se serem julgados esses réus e condenados, será que vão viver naquela cadeia vamos supor uma pena de 20 anos, será que vão viver naquelas cadeias de 3 metros quadrados? Será que hão de ir lá no campo, lá nos campos, produzir repolho também para os outros prisioneiros? Será que o mesmo vai acontecer para com este? Isso é que a colega até o chama de teatro. Eu também posso voltar até ao posicionamento dela, dizer que para nós e para a minha bancada Renamo, o ganho maior aqui é ouvir essa informação a ser difundida com clareza, de que serão ouvidos e que chegam até ao extremo de serem ouvidos porque algo praticaram. Eu que não pratiquei nada, por que é que não sou ouvido? Então, o ganho maior para o povo moçambicano é o saber que, pelo menos, foram ouvidos, foram publicados, houve uma afirmação de que são ouvidos porque praticaram crime. Mas indo à cadeia mesmo, é mesmo um teatro. Vão ficar na cadeia aonde? Cadeia dele que está aonde? Para controlar alguém viver 25 anos na cadeia. Aqui em Moçambique está aonde a cadeia para tal. Aqui só está uma cela de 3 metros quadrados, capaz de pôr alguém pobrezinho como eu, machucado lá, depois de lá é tirado para ir produzir repolho. Mas cadeia de cumprir penas maiores aqui em Moçambique e com segurança não temos. Muito obrigado. Para dizer que esta pena, de certa forma, poderia ser reduzida em valores monetários, visto que não temos essas cadeias para poder albergar esses malfeitores? Sem muito mais querer defender que ficam totalmente presos, mas eu preferia que convertessem o coisa, aliás, que eles devolvessem o que pertence a nós todos. Se são propriedades, que essas propriedades voltassem ao Estado, se é dinheiro, que esse dinheiro fosse devolvido ao Estado moçambicano para um uso comum, e aquilo que sobrar lá é que podem ser atribuídos como essas penas. Mas a coisa mais importante, por mim, preferia que devolvessem o dinheiro mesmo para um uso comum, para fazer o nosso país avançar, porque dizer que, sim, vão ficar na cadeia, aqui em Moçambique, vão ficar na cadeia, aonde? Então, era melhor que devolvessem o dinheiro para usarmos. Eu defendo que devolvem dinheiro. Até se eu fosse o próprio juiz, chegar no próprio dia, devolver dinheiro todo, era dizer, irmãos moçambicanos, muito obrigado que devolveram o dinheiro de todos nós e deixar esses nossos compatriotas moçambicanos irem para casa. Porque vão ficar na cadeia, aonde? E não vai acontecer nada. Roberto Massimo, o Ricardo Tembe levantava aqui o ponto da falta de cadeias para poder albergar. Não, estas são declarações muito infundadas e muito pessimistas desta oposição. Eu tenho dito e volto a reiterar que esta oposição, o que tem domínio é criticar, é criar situações para ganhar um certo protagonismo. Criticar? Imaginemos, não roubaram, imaginemos se não tivesse sido anunciado há dias o início deste julgamento de caso das dívidas não declaradas, iríamos acompanhar uma série de questionamentos, mas os nossos órgãos de justiça, como bem sabem, estão de uma forma a trabalhar de forma célere, por forma a se esclarecer este caso. E os companheiros dizem que não é julgamento. Não. Então, se não é julgamento, o que estes colegas querem? Está-se a anunciar que o julgamento vai iniciar no dia 23. Dizem que é uma peça teatral. Está bem. O colega aqui, o moderador, colocava uma questão. No caso de serem implicados, serem considerados culpados, ou assim, deste caso,
E que pena, mais ou menos, vai sobressair sobre estes? Eu dizia, vai ser uma medida, uma pena à medida, olhando a gravidade do que eles terão cometido, ou a cada um terá cometido neste caso. Dizem, aqui não temos cadeias. Então, se não temos cadeias, vamos julgar as nossas autoridades, os nossos órgãos de justiça vão julgar este caso e vamos levar os nossos compatriotas para algumas celas da AMER. Vamos levar os nossos compatriotas para um outro país que estes colegas da oposição acham melhor. Não pode ser assim. Também temos que ter a autoestima das instituições que nós temos no nosso país, não é? E nada de dizer, se você tem uma casa, não sei, mal edificada, não sei como, nunca achar que não, como está a soprar hoje, vou dormir em casa do cunhado ou dormir em casa do vizinho. Você deve passar a noite dentro da sua casa, não é? Esta é a sua realidade, deve se conformar com aquilo que é seu. Então, há aqueles que serão condenados, não é? De acordo com as matérias que vão ser arroladas, porque isto não vamos ter o resultado logo no dia 23. E nós não podemos antecipar a sentença, porque esses dois colegas não são que já sabemos o que vai acontecer. 200 viaturas da Benjamina que roubou, onde é que estão? Não são juízes. Conformarmos-nos com roubo. Serão juízes no Mas futuro. custa dizer que roubaram aqueles homens? Não são juízes deste caso, ao que não tem muita coisa. Também como é camarada, defende os seus camaradas, como sempre. Se há um assunto que mexe com o Roberto, há de ser solicitado. Por isso há uma lista aqui de 3 dezenas de declarantes que vão ser ouvidos. E se achar também que a Sara tem uma matéria relevante, eu não faço parte das dívidas ocultas. Não ter muito apetite. Não faço parte. Não faço parte. Obrigado. É bonito. Não faço o colega parte. Roberto hoje parece estar a transpirar com a colega hoje. Mas é ok. Não faço parte. Eu ouvi a intervenção do colega Roberto, dizia o que é que os colegas querem. Eu vou responder. Não, ele quer que a gente se conforme com o roubo. Eu vou responder essa pergunta, é fácil de responder. O que eu, em nome da minha bancada, a Renamo queremos, e o povo moçambicano quer, é devolver o dinheiro roubado e também essas mesmas pessoas serem condenados e também convidar ao Estado moçambicano a respeitar este país, porque pertence a nós todos, não pertence apenas a Frelimo. Eu sou do Partido Renamo, estou neste país. É o que a gente quer, é dinheiro e essas mesmas pessoas que sejam punidas. Estou a responder a sua pergunta de o que é que esses colegas querem. Eu, em nome da Renamo e o povo moçambicano, queremos que o dinheiro seja devolvido e que essas mesmas pessoas sejam punidas, como nós, quando praticamos qualquer tipo de crime, que somos punidos. É o que a gente quer. E o presidente da República devia demitir-se. Uma última questão sobre esse assunto. Tem indicações que estamos mesmo sem tempo. Estimado telespectador, neste momento vamos observar uma curta pausa e voltamos dentro de instantes. Até já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Tens uma marca, uma empresa ou um negócio e pretende vender com facilidade e maior abrangência? A Vilanculo TV tem a solução para si. Venha correndo às nossas instalações e aproveite o nosso espaço para publicidade, anúncios de interesse público, venda de serviços e programas independentes em espaço de antena, cobertura de eventos particulares e empresariais, tudo isso e muito mais ao preço que cabe ao seu bolso. E lembrar que os primeiros 5 ganham desconto. Venha ter conosco.
Ora viva, mais uma vez, estimados telespectadores, estamos de volta para a segunda e última parte do Política na Mesa. Vamos continuar a observar aqui o assunto que tem a ver com o início do julgamento do caso das dívidas ocultas. Como disse, venho aqui fazer a última questão sobre este assunto para podermos analisar no segundo assunto para esta noite. Roberto Mazzini, temos muitos países que pararam de apoiar Moçambique devido a este assunto. Será que com este julgamento vai se desbloquear os apoios? Não posso afirmar categoricamente que existe ou existiram alguns países que provavelmente teriam cancelado o seu apoio ao orçamento do Estado por conta destas dívidas não declaradas. Mas é preciso saber, depois de despoltar de facto esse caso das dívidas não declaradas, houve um alarido aqui, um alarido acolá, e outros organismos internacionais que cooperam com o governo moçambicano e consequentemente com o Estado moçambicano mostraram-se meio receosos de continuar a financiar devido a estas vozes que soavam a partir do nosso país. Mas há de notar que, apesar de ter havido esse recuo, por exemplo, do Fundo Monetário Internacional, FMA, o FMI, o governo de Moçambique continuou a trabalhar por forma a assegurar aquilo que é a nossa economia, assegurar também que os serviços básicos fossem contemplados, aquilo que é a dinâmica das instituições a funcionar normalmente. É verdade, alguns parceiros de cooperação, na altura, quando o fizeram, pensavam eles que Moçambique se calhar estaria estagnado, isto podia criar uma grande hecatombe de paralisação de toda a máquina governativa. Contrariamente, nós vimos uma reinvenção do nosso governo central e, a partir da base, uma outra dinâmica para responder à situação. Houve um crescimento da nossa economia para responder também àquilo que são as finanças públicas. Mas é verdade, isto em algum momento criou uma situação não muito boa ao nosso país. Mas nem com isso estamos aqui e estamos a caminhar. Muito obrigado. Sara Chicango, será que com este julgamento irá se desbloquear os apoios a Moçambique? Bom, primeiro é o nome de Moçambique que ficou manchado devido a uma certa ala que teve os seus apetites, que foi levar esse dinheiro em nome do Estado moçambicano. Agora, para dizer que a economia em Moçambique baixou muito, os nossos parceiros já não podem nos ajudar porque já não há transparência. E, segundo as palavras do colega aqui, dizia que os serviços básicos estão a funcionar, os serviços públicos. Quem tem mais vantagens agora nesse momento, principalmente neste momento da pandemia, são aqueles que fazem parte do aparelho do Estado. Se formos a ver, a maior parte da população está a sofrer, tem que viver desarrascando para conseguir um pão. Mas naquela altura, antes desse escândalo, vivíamos de parcerias, havia muitos projetos. Nós temos o caso de alguns projetos aqui na Sazol que pararam por causa desse escândalo. Então, para dizer que talvez paulatinamente um e o outro vai pensar em ajudar Moçambique, mas já haverá muito esquema, porque é preciso que haja aqui transparência. Eles podem doar, mas
talvez aonde vir pessoalmente, vir controlar aquilo que estão a doar o Moçambique, porque já não há muita certeza, já estamos difamados. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo Tempo. Faço a mesma questão. Será que irão se desbloquear os apoios a Moçambique com este julgamento? Sim, obrigado. Primeiro, talvez antes de ir nessa pergunta, voltar ao colega Roberto quando diz que houve o crescimento da nossa economia quando tudo ficou desbloqueado. Eu gostaria de saber nele em que setores a nossa economia desenvolveu, como ele diz aqui, que houve um crescimento, que pode vir a não ter resposta de me dizer em que setor. E também, respondendo à pergunta que me coloca, dizer que este momento, este julgamento, coloca para Moçambique uma chance. Se o governo, a justiça moçambicana conseguir gerir este julgamento com transparência, sim, Moçambique podemos voltar a recebermos investimentos de fora, apoios, mas se isso não acontecer, porque os nossos parceiros internacionais, a maior parte deles são de países democráticos. Então, esses países democráticos, se a nossa justiça continuar a mostrar aquela fragilidade, pode vir a não acontecer mais nada. Podemos vir a não até ir a nenhum sítio, mas se conseguisse se comprovar que são capazes de fazerem seus trabalhos normalmente sem nenhum olhar do lado, eu acho que tudo iria dar certo para nós. Muito obrigado, Ricardo Tembe. Estimado telespectador, vamos neste momento observar aquilo que é o nosso segundo assunto que marca a nossa presença nesta noite, que é mesmo o crescente número de casos positivos da Covid-19 a nível das escolas, segundo dados avançados pelo setor de saúde nesta parcela norte da província de Inhambane. Temos indicações de que são reportados em média por dia 5 casos positivos das diferentes escolas do distrito e só nas últimas 2 semanas foram registrados cerca de 32 novas infecções. Roberto Mazzini, como é que olha para esta situação? Muitíssimo obrigado. Falar da pandemia da Covid-19 é falar de uma pandemia planetária que custou um flagelo a todo o tecido social e a todos os continentes, quiçá a todo o planeta. E Vilanculo não é uma ilha. Quando nós falamos desta problemática, quando nós falamos do luto que tem estado a semear a pandemia da Covid-19. O nosso tema sugere falar do elevado número de casos da Covid-19 nas escolas versus a nível do distrito de Vilanculo. Devo frisar que há um trabalho árduo que as autoridades da saúde, o próprio governo do distrito, a todos os níveis, estou a falar dos postos administrativos, estou a falar das 5 localidades e, quiçá, dos povoados. Está sendo desenvolvido um trabalho de sensibilização e de consciencialização da nossa população para, de uma forma contínua, aprimorar aquilo que são os métodos e formas de prevenção desta pandemia da Covid-19, que já começou a criar óbitos no nosso distrito de Vilanculo, infelizmente. Falando de forma particular para o setor de educação, Vilanculo tem um total de 90 escolas e mais outras 5 escolas, fazendo o número de 95, mais 5 escolas particulares, quando formos incluir o Instituto de Formação de Professores. Então, nas 90 escolas que nós temos no nosso distrito,
Logicamente temos o professor, ou seja, temos os funcionários, corpo docente e discente, temos também os nossos alunos, e todos esses, dia após dia, vão acorrer aos nossos estabelecimentos de ensino em número de 95, conforme nos referia. Nessas escolas há um trabalho contínuo que iniciou logo após a eclosão desta pandemia em março do ano passado, quando chegou o momento da retoma das aulas. Foram providenciados materiais de higienização para a lavagem constante das mãos dos nossos alunos, dos nossos professores e outros funcionários não docentes. Este trabalho é contínuo e está a acontecer em todas as 95 escolas de que nos referimos. Muito obrigado, Roberto Matsenyi. Sara Chikambo. Mas ainda não conclui a questão que nos colocou em termos de... Pedimos a síntese, Roberto Matsenyi, por questões de tempo mesmo. Muito obrigado. Então, nessas escolas há um trabalho que está sendo desenvolvido. Contudo, temos a lamentar o registro de alguns casos da Covid-19, conforme fez na sua introdução, em algumas escolas, mas não todas, são algumas bem identificadas, e o número também de alunos e funcionários bem identificados que estão em quarentena neste momento. São um total de 8 escolas do nosso distrito. Muito obrigado. Sara Chikambo, como é que olha para esta situação e o que é que pode estar a falhar? Não quero primeiro falar de falhas, porque é uma doença que apareceu sem que nós esperássemos, né? No geral. Então, para dizer que eu penso que, falando de escolas, quando o Presidente da República anunciou que algumas escolas em certas províncias devia fechar, eu penso que devia fechar em todas, nem para uns não estarem adiantados e outros atrasados com as matérias, porque essa doença mesmo é chata. Então, falando a nível de Vilanculos, os casos dia após dia estão a subir. Eu penso que às vezes há negligência por nossa parte, porque todos nós já sabemos o que devemos fazer, o que os funcionários de saúde têm nos falado nas reuniões, todos nós sabemos, mas eu sinto que há negligência por nossa parte. Nós vemos ainda nos transportes semicoletivos, ao invés de sentarmos 3, sentamos 4 e sentamos apertadinhos. Nos mercados ainda assistimos àquelas aglomerações. Então, aqui nós não devemos culpar aquele ou fulano. Somos nós que não estamos a cumprir, nós estamos a levar a sério essa doença. Então, eu penso que devíamos continuar com a sensibilização e fortificarmos os meios de prevenção, continuarmos sempre a lavarmos as mãos, higienizarmos, porque a doença é séria. E falando do Ministério da Educação, eu penso que deveria agora pensar em criar outras formas de ensino. Como é que devemos ultrapassar isso? Porque é chato, as aulas iniciam, no meio do ano fecha essas escolas, depois começa-se outra etapa, então o aproveitamento, neste caso do aluno, vai ser fraco. Então deve criar aqui uma outra metodologia para não poderem atrasar com o ensino. Porque se formos a ver, desde que eclodiu esta doença, aquele aluno que não sabia ler, aquele aluno que estava atrasado, continua mais atrasado na matéria. Porque há muitas interrupções, nós não vamos culpar que a educação é isso, mas aqui também a educação podemos culpar porque todo esse tempo não construiu escolas, só agora, por causa da pandemia, que está a tentar ajeitar o que deve-se fazer. Então, para dizer que aqui algo tem que ser feito, não basta só a ministra decretar que vamos parar, mas enquanto se para, tem que pensar-se numa outra metodologia
para não existir casos em que um ano inteiro depois os resultados são fracos. Muito obrigado, Ricardo Tembe. Como é que olha para esta situação? Obrigado. Eu talvez vou voltar na pergunta que terias colocado à colega do MDM, a colega Sara, quando procurava saber se o que teria se falhado. Eu aqui primeiro recordo-me daquela semana quando viemos aqui e tentamos aconselhar, onde um dos colegas, no mesmo dia quando começa a recuar um pouco para trás, era o colega Campos Notício Massinho pelo Partido Frelimo, que afirmou que não tinha nada a ver com as crianças e que também o Presidente da República teria sido aconselhado pela Comissão Científica, que no próprio dia chegou a dizer que eu nem conhecia o que era essa coisa da Comissão Científica. Agora, não sei se agora que estamos nesse extremo, será que a Comissão Científica não chegou de aconselhar mais o Presidente da República? Aqui em Vilanculo estávamos bem, mas houve aqui em Vilanculo falta de atenção nas últimas semanas da distribuição daqueles valores pela INAS. Eu até tenho imagens de maiores aglomerações, números maiores de aglomerados nos locais onde as pessoas iam receber fundos, que não chegou-se a observar nada de atenção, nada mesmo. Eu acho que foi a falha cometida na distribuição dos fundos, lá onde muita gente estava aglomerados, e outros que haviam sido inscritos aqui em Vilanculo, viviam em diferentes cantos, e que quando viram que já havia chegado o tempo de receber aqueles valores, correram para receber os valores dos 3.000 meticais e deixaram-nos assim nessa situação. Aqui em Vilanculo estávamos muito bem, e muito bem mesmo controlados. Estávamos muito bem aqui em Vilanculo. Eu tenho a dizer que a nível da província de Inhambane, o sítio onde estávamos muito bem controlado é aqui em Vilanculo. Mas, de novo aqui em Vilanculo, houve uma falha na responsabilidade. Na responsabilidade, digo, na semana de distribuição dos valores, não se olhava mais nada de Covid, só olhava-se no dinheiro dos 3.000 meticais, e hoje estamos aqui com este resultado. O que tenho também a acrescentar é que temos que começarmos a duplicar o pensamento. É uma realidade essa situação da Covid. Temos o exemplo que todos podemos testemunhar do nosso padre que foi. Mas fora do nosso padre, aqui também houve pessoas que foram levados pela Covid-19, que perderam vida pela Covid-19 e a informação foi escondida. Houve empresários aqui que alguns perderam vida e não chegaram a ser difundidos. Só apenas por este padre pertencer a uma igreja católica, a uma igreja que na igreja, de facto, eles não escondem a verdade, tiveram que difundir, mas a Covid existe em Vilanculo. Então, talvez para não alongar muito em argumentar muita coisa, convidar os irmãos moçambicanos, todos aqueles que vão poder ver este programa, para levarmos a sério a situação da Covid, porque na verdade a Covid mata. Muito obrigado, Ricardo Tembe. Roberto Matsinho, o Ricardo Tembe levantava aqui o ponto da questão de entrega dos valores pelo INAS, que terá sido onde houve esta falha para estes números da Covid-19 até o distrito de Vilanculo liderar a lista na província de Inhambane. Qual é o seu comentário? Muitíssimo obrigado. Nós não comentamos em função daquilo que o outro fala. Respeito o posicionamento de cada um. Este é o seu pensamento, é a sua visão. Mas o que nós, como a Frelimo, temos a dizer é que Vilanculo é um centro de convergência de várias pessoas. Pessoas oriundas de cantos deste país. Pessoas oriundas até de várias latitudes do mundo. Basta só dizer que Vilanculo conta com um aeroporto internacional e por dia temos um voo em Vilanculo. Basta dizer que Vilanculo tem um hospital
rural de referência que atende casos de pacientes da zona norte da província de Inhambane até ao distrito de Machanga, na província de Sofala. Alguns doentes são atendidos no nosso hospital. Daí a necessidade de pensarmos também nesta dimensão de confluência de muitas pessoas ao mesmo tempo. Temos também aqui em Vilanculo bancos, temos aqui em Vilanculo o caso do nosso conservatório dos registros, onde as pessoas procuram aí vários serviços. Mas não é com isso só que o governo está de braços atados, está a desenvolver uma série de atividades com vista a consciencializar. Dizia aqui a colega Sara que este trabalho até nem deve ser relegado ao governo, mas sim é um trabalho de cada um de nós chamarmos a razão, chamarmos a atenção a todo e qualquer um que ainda pontapé essas medidas de prevenção. É notório ver um maior de 18 anos com a sua máscara no bolso, ou com a sua máscara por baixo do nariz, com a sua máscara no queixo. Estas atitudes não são atitudes que não vão nos ajudar em nada. Pelo contrário, vão nos prejudicar. Falando das escolas, nós já temos casos, conforme eu dizia, temos aqui uma escola fora da área municipal, que não é segredo, é a Escola Secundária Padre Gomes, que já notificou 2 casos de funcionários e um total de 30 alunos infectados até a última sexta-feira. Enquanto a Escola Secundária de Mucote notificou 2 casos, ou 2 funcionários testaram positivo, mais 2 alunos. A Escola Secundária Graça Machel testou 5 casos positivos de funcionários. Felizmente, ainda não temos nenhum caso de aluno que testou positivo. Na Escola Secundária de Vilanculo, felizmente também, não temos nenhum caso de funcionário ou professor que testou positivo, mas infelizmente há registro de 5 alunos. Nas escolas primárias, temos escolas primárias daqui da área municipal, que é o caso de Vilanculo 7, com um funcionário nesta situação, mais 2 alunos. A escola primária do aeroporto com 2 casos, com um caso de um funcionário. A EP2 de Gamela com 2 casos de funcionários e 2 casos de alunos. 18 de abril com 2 casos de funcionários, 2 casos de alunos. E com esta situação muito triste e alarmante para o nosso distrito, o Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia teve que se reunir na última sexta-feira para, uma vez por todas, criar estratégias, ou seja, propor ao governo do distrito para a paralisação, a interrupção de aulas nestas mesmas escolas visadas, ao que o administrador do distrito de Vilanculo teve, de facto, de homologar esta proposta. Ao quer dizer, a partir da próxima terça-feira, 27 de julho, não há aulas nestas mesmas escolas por um período de 14 dias, por formas a dar um trabalho de seguimento, não só trabalho de seguimento, mas um trabalho do processo de desinfecção das salas e evitar a onda de propagação deste vírus. E as aulas nessas escolas irão ser retomadas a 10 de agosto. Mas em outras escolas onde até aqui não se registrou, as aulas vão continuar a decorrer normalmente. Mas nessas escolas, em caso concreto, essas 7 da área municipal e a 8ª, que é a Escola Secundária Padre Gomes do Mucote. Roberto Mazzini, Sara Chitango. O Roberto Mazzini acabou aqui avançando alguns dados e disse também que algumas dessas escolas serão encerradas. Como é que olha para esta decisão? Bom, é aquilo que eu disse, que o Presidente da República, quando anunciou que algumas escolas deviam fechar, e eu penso que não deviam ser algumas, deviam ser todas.
E porque não basta só decretar. Tem que dizer qual é o critério que você vai usar para aqueles alunos que estarão em casa naquele período. Então, nós só ouvimos o presidente a dizer que algumas escolas vão fechar porque o número de casos é elevado. Mas não veio aqui a ministra dizer como é que aqueles alunos terão aproveitamento igual àqueles que participavam das aulas presenciais. Então tem que haver aqui uma explicação de como as coisas vão ser feitas, porque o que vai acontecer? Esses alunos têm exame. Como é que fica o caso deles? Estão em casa, qual é o aproveitamento? Outros nem sequer têm um telemóvel para poder ler alguns conteúdos, entrar no Google para poder navegar. Então, como é que o Ministério da Educação pensa para todos esses alunos estarem alinhados quando chegar a época de exame, todos terem um aproveitamento igual? Porque essa pandemia não é passageira, é uma pandemia que veio para ficar. Quando pensa-se num estudo, aí a pandemia também está lá. Então, deve começar aqui a se conciliar as coisas. O que devemos fazer? Porque decretar sempre decreta-se, mas também temos que olhar para o outro lado. Decretamos isto, então o que devemos fazer de seguida? Dizia aqui o colega que dia 27 essas escolas vão fechar por um período de 14 dias. Vão fechar, mas depois daquela burocracia toda, porque deveriam ter fechado logo a priori que houve um caso, devia-se pensar não. Se há um caso, é porque este indivíduo aqui, nós não sabemos com quantas pessoas se envolveu, se calhar existe 2 ou 3, ou porque a doença ainda está a manifestar, a pessoa ainda não foi diagnosticada, devia-se pensar em fechar a escola. Então, para dizer que este é um assunto que nós estamos a levar a ânimo leve, mas são vidas aqui humanas. Então, deve-se pensar. Porque o Ministério da Educação, eu penso que aqui não chega a sentar para conciliar as coisas. O que devemos fazer? Porque a doença está lá, está-se a alastrar. Para dizer que este encerramento por 15 dias não é seguro. Não é seguro. 15 dias não é seguro porque, vão ficar 15 dias esses, sem aulas. Mas as contaminações estão a acontecer no outro lado. Então, aqui nós não estamos equilibrados aqui. Uns terão aproveitamento, outros não terão. Então, há qualquer coisa. Aqui deve-se sentar seriamente e pensar como é que as aulas vão ser daqui para diante, porque as coisas estão sempre a acontecer. As paralisações são várias. Pode-se dar o caso de retomarem as aulas, depois de haver mais uma contaminação e haver paralisação. Então, deve-se pensar, o que devemos fazer aqui? Será que o número de 20 alunos que está na sala, porque eu agora não sei quantos alunos estão na sala, então vamos reduzir para 10, vamos reduzir para 15. Então, deve haver aqui um informe em que o encarregado de educação também se sinta satisfeito. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo Tembe. Como é que olha para essa decisão que o Roberto Massinha acabou aqui avançando e alguns dados relativamente à situação da Covid-19 a nível das escolas? Olha, o que vamos fazer? Uma decisão que já está lá, e voltando um pouco para trás, eu acho que se tivéssemos aceito, pelo menos pararmos um ano, de lá dos princípios, parar um ano e reestruturarmos tudo do princípio, talvez até hoje estaríamos aqui a tentar saber em que ponto estamos, como dizia a colega aqui. Mas até aqui ainda parece que não estamos. Se fecha aqui uma semana, fecha aí um dia, fecha aí 2 dias, isso tudo é aquilo que eu às vezes tenho atribuído o nome de fragilidade. Não há nada. A situação é essa, não há nada, não há prevenção, porque eu também vi aqui dizer que, olha, as crianças estão aglomeradas nas escolas. Quer dizer, olha, o presidente é aconselhado, tem uma comissão científica, que o senhor nem conhece o que é essa coisa da comissão científica. Está aí a situação com a comissão científica. O que vamos fazer? Vamos fazer o que aqui? Não temos nada. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo Tembe. Roberto Massinha. Eu acho que este não é o momento de nos atirar as culpas ou nos atirar as pedras, tirar as pedras
ao governo neste momento, acho que há de ser uma perca de tempo. Mas eu quero responder ao que a colega Sara dizia. Fique sossegada, a colega Sara, dizer que é da inteira responsabilidade do Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano, em coordenação com as direções provinciais de educação, no caso dessas províncias onde inseraram as aulas, para poderem cumprir com aquilo que é o programa de ensino, com aquilo que são os programas referentes a este trimestre. E também para Vilanculo, para essas 7 escolas que eu falei da área municipal e uma escola de Mapinhane, a responsabilidade é do serviço distrital, em coordenação com essas escolas, e o mais importante é o trabalho que o professor lá na sala de aulas vai fazer, a dosificação de aulas que o professor vai fazer. O professor sabe onde é que terminou a sua aula e onde é que vai começar a sua aula. Se estava no fim de uma determinada unidade temática ou antes, caberá a este professor fazer. E, felizmente, Moçambique conta com professores com formação psicopedagógica, sabem o que estão a fazer. São os resultados que trazem? Os resultados são esses. O aluno, depois, final das contas, nem sabe ler, nem escrever. Por quê? Porque queremos cumprir o calendário. Porque aqui é cumprir a meta, fazer de contas. Nós, para o ser humano poder desenvolver, é com base na educação. Agora, se este indivíduo é mal formado, como é que vai desenvolver esse país? Porque aqui nós estamos preocupados com atingir a meta ou com o programa do ano, não. Estamos preocupados com qual será o desenvolvimento deste indivíduo que está a ser formado em pedacinhos. Assiste hoje uma aula, amanhã Sara é interrompido. Depois diz que não, nós só estamos aqui para cumprir. A colega Sara formou-se em Moçambique ou fora do país? Foste meu professor, na altura, antes da pandemia. Então não vamos desenvolver muito. Antes da pandemia. Ela foi minha aluna, é minha aluna. Ponto final. Não Muito podemos obrigado, avançar muito. Mazzini. Suas últimas considerações. Minhas últimas considerações, eu queria na altura, nós estamos a falar agora, não, mas pandemia, eu queria, mas na altura. Eu queria agora vamos estar viciado, política, professor, Sara, coisas. Minha aluna, deixe-me falar. Já está viciado, política e professor, então as coisas não vão se encaixar. Queria dizer, estamos num momento não muito bom. Podemos falar muita coisa, podemos analisar muitos temas de capital importância, mas um dos temas mais importantes é este último que nós revisitamos, da Covid-19. Devemos continuar a pautar por um comportamento são, respeitando e cumprindo todos os métodos, todas as medidas de prevenção para que esta doença não continue a semear o luto no nosso distrito e no nosso país em geral. Muito obrigado. Sara Chikango, últimas considerações? Últimas considerações é levarmos essa doença a sério, continuarmos a seguir as regras em que os profissionais de saúde têm nos falado, lavarmos as mãos, continuarmos a higienizar, cumprirmos o distanciamento social de 1,5 m, 2 m, e os transportadores semicoletivos também devem entrar em reuniões, porque nós notamos que as aglomerações acontecem lá nos chapas e nos mercados, então essas pessoas devem ser sensibilizadas e deve haver aqui uma responsabilização em caso daqueles que não cumprem com as medidas. E muito obrigado. Obrigado, Ricardo Tembe. Considerações finais. Muito obrigado. Eu volto ainda a reprisar que houve aqui uma desobediência na distribuição dos fundos pela INAS nas últimas 3 semanas, por isso temos este resultado que não tínhamos aqui em Vilanculo, daí que temos que juntar esforços para ver se expulsamos esse inimigo dentro de nós. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo Tembe, obrigado, Sara Chikango e Roberto Mazzini pela vossa presença. Estimado telespectador, essa foi mais uma edição do programa Política na Mesa. Um novo encontro fica marcado próximo domingo. Até lá, fique bem.